Linha de Frente. Olá, está começando agora mais um Linha de Frente neste sábado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos pela companhia desde já. No programa de hoje, nós não temos como fugir de um problema que assola todo o país: o avanço do crime organizado e a falta de segurança. A operação no Rio de Janeiro chocou o mundo todo, mas o avanço das facções e milícias não começou ontem. Vidas são perdidas todos os dias para o crime. Pessoas que não têm perspectivas de uma vida honesta e correta e buscam no crime alternativas diante de um poder público ineficiente e que não alcança todos os brasileiros, de um Estado caro e inchado que se mostra inútil e sem saídas realistas para um problema tão complexo. Para a gente fazer esse debate de forma responsável e clara para você que está em casa, hoje eu tenho um timaço aqui comigo no programa, como sempre, na nossa bancada feminina do Linha de Frente. Recebo a advogada criminalista e mestre em Direito Penal, Jaqueline Valles, a economista e conselheira do Conselho Regional de Economia, Carla Bene, a advogada constitucionalista Lisiane Parreira e a advogada especialista em Direito Digital, Laura Porto. Meninas, boa tarde, obrigada por estarem aqui mais uma vez na nossa bancada feminina. Hoje, começando com um clima até que diferente, né? Às vezes a gente consegue começar mais leve, às vezes a gente consegue começar de outra forma. Hoje não é bem assim. O Rio de Janeiro viveu nessa semana um dia de caos em meio a uma mega operação policial que deixou 121 mortos, entre eles 4 policiais. A população no Complexo do Alemão ficou no fogo cruzado entre agentes da lei e membros do Comando Vermelho, facção que comanda a região. Famílias tiveram as casas metralhadas, comércios e escolas fecharam, a cidade toda teve um dia de medo. No dia seguinte, dezenas de corpos foram encontrados pelos populares em uma região de mata, provocando mais uma cena de terror, com cadáveres enfileirados. A Polícia do Rio alega que a investigação que culminou na ação de terça-feira levou 1 ano. A operação envolveu cerca de 2.500 policiais civis e militares e foi considerada um sucesso pelas autoridades fluminenses. Além das mortes, 113 suspeitos foram presos, sendo 33 de outros estados, como Amazonas, Ceará, Pará e Pernambuco. No fim das contas, foi a operação policial mais letal da história do Brasil, superando até o massacre do Carandiru, que teve 111 mortos em São Paulo em outubro de 1992. A gente vê agora um quadro na tela, para quem nos ouve, eu conto das operações mais letais no Rio de Janeiro. A gente tem, então, o Complexo da Penha e do Alemão, que a gente fala agora, 28 de outubro de 2025, aí cerca de 120 mortos, 4 policiais e outras, então, operações ali para a gente comparar o tamanho. Vou começar, então, esse debate de hoje, dessa semana tão complicada, e já pensando na agenda de como será, né, a nossa próxima semana, com a Jaqueline. Jaqueline, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que a gente fizesse mesmo, tivesse uma ideia do que está por vir a partir de uma operação como essa. O que a gente pode esperar do cenário do país a partir de agora? Toda vez que nós vemos uma operação dessa, que, me perdoe, eu achei um tanto quanto desastrosa. Falar que a operação foi uma operação boa, foi uma operação de grande benefício, eu não entendo assim, quando nós temos centenas de mortos, né? Não tem como dizer isso. Então, isso, quando você pergunta para mim, Bia, isso traz uma fragilidade, uma insegurança para a população muito grande e, às vezes, essa insegurança causa, no lado legislativo, uma euforia para começar a entrar com vários projetos de leis, aprovar vários projetos de leis que não necessariamente são projetos de leis que irão inibir a criminalidade, que irão desde, a partir desse momento, depois não há mais um crime da facção, eu consigo eliminar a facção porque eu vou com esse projeto que é lançado, que é aprovado na euforia da sociedade, de querer uma resposta, de querer algo de seguro para si, tá? Porque quando você vê familiares verificando na rua
dezenas de corpos que você não tem nem sequer estrutura como reconhecer o seu familiar, seja ele, eu não sei, não foi feita nenhuma investigação, seja ele um criminoso, seja ele uma pessoa inocente, não se tem lá, mas ele está lá, os familiares tendo, sem nenhum apoio do Estado, tem que identificar o seu ente. Então, diante disso, não foi somente no tiroteio, foi o pós, e nós teremos mais ainda agressão contra essa sociedade tão massacrada que são essas pessoas que são esquecidas pelo poder público, esquecidas. Tá? Então, o que eu espero é que não tenha, mas eu acho que vai ser difícil, essa euforia legal de fazer leis para, a partir de agora, vamos eliminar e não se pensa numa outra situação a não ser endurecer o crime, endurecer as leis penais. E a gente vai falar ponto a ponto, né, de todos esses projetos que vão surgindo, projetos que estavam esquecidos e agora voltam à tona. A gente fala muito desse tipo de debate aqui no Linha de Frente. Eu me lembro que a gente estava falando recentemente sobre a adultização e como esses projetos de leis foram surgindo um em cima do outro. A gente vive mais ou menos uma situação parecida, e aí até já peço um comentário geral também para a Lisiane sobre isso, né, Lisiane? A gente vai de novo focar em cada um dos projetos daqui a pouco para frente, mas como dizia a Jaqueline, soluciona quando a gente coloca um monte de projeto de lei, pode ser uma saída. Eu acho importante para a democracia, né? Eu acredito que com esses movimentos que ocorrem, a gente consegue perceber também o que é de mais imediato para a sociedade, né? E a gente está vendo uma sociedade que ela está sendo sufocada pelo crime organizado, né? A gente observa cada vez mais que o crime organizado ele tem tomado espaço, um espaço interno, um espaço transnacional. E isso também tem que ser combatido. A gente também tem que elevar a legislação para um âmbito internacional, né? A partir do momento que a gente reconhece como um crime de terrorismo, que a gente verifica a questão do narcotráfico, a gente abre mais a possibilidade de instrumentalizar, né, a discussão, de judicializar a discussão também, né, o ponto da questão da violência aqui no Brasil. Eu vejo como um bom caminho aí a legislação, o movimento do Poder Legislativo, que infelizmente ele se movimenta nos momentos de crise, não deveria ser assim, né? Deveria ser antes, mas eu observo como um ponto positivo essas leis que estão vindo, essas discussões, principalmente as discussões da sociedade. A sociedade voltando a falar sobre o assunto, porque assim, o crime organizado, ele é falado, mas assim, ninguém faz nada. Então ficava tudo muito quieto, muito abafado. Aí o governador do Rio de Janeiro fez a mega operação, a discussão voltou para a tona de novo, né? Mas por quanto tempo a gente vai deixar esses assuntos abafados, sem discussão, sem audiências públicas, sem conversa de Congresso, de Judiciário, do Executivo? Acho importante, sim, a discussão. Agora, a Carla acho que pode trazer um ponto que a gente falava, que conversa um pouco com a Lisiane, que a gente falava no começo, agora na entrada, né? Até que ponto a gente vai deixar a população, assim, só retomar esse debate quando algo do tipo acontece, até porque esse é um problema, Carla, econômico também, né? Não é um problema exatamente só de segurança, é muito mais embaixo o buraco. Tem. Aqui, eu colocaria aqui alguns pontos até para a gente poder ampliar e conversarmos aqui entre nós, que é o seguinte: o que dá lucro? Essa era a minha primeira pergunta. O tráfico dá lucro? Dá. Tem muita gente que consome. Então, esse também é outro ponto a ser importante. Quais são as políticas públicas feitas para reduzir o consumo de drogas? Esse é um ponto. O que mais dá lucro para as facções? Não é mais só o tráfico de drogas. A gente precisa atualizar um pouco a questão. O que dá a receita é a exploração do território. As barricadas, elas delimitam espaços de cobrança dentro da comunidade, separado por facções. É o botijão de gás, é a luz, é a internet. A exploração do território, ela é muito mais ampla, ela acabou se expandindo, então as fontes de receita são gigantescas em torno disso. E esse movimento que se expandiu, a questão que ficaria para a gente pensar é a seguinte: a conjunção precisa ser a União junto com o Estado e os Estados.
a gente não pode deixar isso em separado. Teríamos que fazer um raciocínio com os estados, porque as facções, elas migram entre os estados. Então, não adianta ter uma operação num e não ter no outro. E a gente precisa também lembrar o seguinte, a Receita Federal, junto com a FEBRABAN, porque todas essas operações precisam de contas em instituições financeiras. O dinheiro é movimentado no mercado financeiro. Então, a junção entre Banco Central, FEBRABAN, Receita Federal, Ministério Público, mais as outras entidades, se nós não pararmos para pensar nisso num campo macroeconômico, nós vamos continuar enfileirando corpos e fazendo política em cima dos corpos enfileirados. Então, a gente já falou um pouco de leis, a gente está falando um pouco da economia e eu acho que a Laura pode trazer para a gente um ponto interessante, que essas facções, né, Laura, elas atuam bastante por meio da internet, pelo meio digital, se conversam. Aí a gente tem diversas ramificações também do quanto também a gente tem o terror espalhado pelas imagens que hoje viralizam tão fácil. Então, eu queria que você agregasse bastante para a gente nesse sentido, assim, no debate. Bom, primeiro quero dar boa tarde para todos que estão aqui com a gente nesse sábado, as minhas queridas companheiras de bancada. Uma alegria sempre estar aqui comentando esses temas tão relevantes. Um ponto muito importante que eu quero até puxar antes de responder um pouquinho do que foi falado antes, é essa questão de fato que até o próprio ministro Haddad comentou sobre a asfixia do sistema, né? Esse dinheiro que está bancando tudo isso está vindo de algum lugar. Alguém tem que lidar com isso. Tá aí o carbono oculto, essa mega operação que mostrou a fonte de muitos desse tráfico, a fonte de muitas dessas drogas. Então, de fato, nós temos que ter aqui... Aí vou para o outro ponto que foi dito, que é a atualização legislativa. É temerário pensarmos que o legislativo só vai andar quando estiver acontecendo algo? Sim, porém, que bom que eles estão fazendo, porque esse é o momento que a gente tem que equiparar a realidade social com a legislação. Nós temos aqui, por exemplo, um Código Penal extremamente desatualizado, que também gera diversas inconsistências no nosso sistema, né? Muitos falam, o delegado prende, o juiz solta. Não é que o juiz solta, é a legislação que obriga ele a fazer isso, porque a legislação está atrasada. Então, nós temos sim que ter um legislativo atuando nos temas. E outro ponto extremamente relevante para que a gente pense, eu falo muito isso quando o tema é Congresso Nacional, lá em Brasília também, que é justamente hoje pensarmos que a agilidade da nossa sociedade, principalmente com o digital, ela necessita de uma agilidade legislativa muito maior. O que antes nós tínhamos 1000 anos para debater um tema em específico, 1 milhão de audiências públicas, nós tivemos o nosso Código Civil atual que ficou 30 anos em tramitação. Hoje não é mais eficiente esse tipo de sistema. Então, sim, o sistema legislativo, o nosso Congresso tem que ser mais ágil. E mais ágil para pegar justamente essas atualizações que estão vindo também do mundo digital. É uma foto de corpos que viraliza e as pessoas não querem saber o que aconteceu, se foi... É a imagem. Aquela imagem vende. Então, a gente perde a narrativa por uma imagem. Nós temos, por exemplo, os drones que foram usados na operação. Quem diria que hoje nós estaríamos tendo que nos preocupar com drones lançando bombas na polícia? E drones que são, inclusive, muito mais fáceis de serem adquiridos do que um fuzil. Não sei nem a porcentagem de quão mais barato é um drone de um fuzil. Nós tivemos até agora, nessa recente guerra da Ucrânia, drones de papelão, que aguentavam dinamites ali esse é uma atualização do digital que requer respostas rápidas do nosso governo. E ficar 30 anos em tramitação, 20 anos no legislativo para que nós tenhamos algo efetivo não é mais suficiente. Olha, a Laura citou a fala do ministro da Fazenda, da asfixia. Laura, a gente até preparou para vocês ouvirem isso, porque o ministro Fernando Haddad, ele criticou exatamente a falta de ação do governo do Rio de Janeiro para asfixiar a parte financeira dessas facções. Aquela velha máxima, né? Siga o dinheiro. A gente tem aqui a sonora para vocês ouvirem. Vamos lá. O dinheiro, no caso do Rio de Janeiro, todo mundo sabe que está vindo da questão do contrabando de combustível, da fraude tributária, da simulação de refino, da distribuição de combustível batizado. E eu penso que o governador deveria acordar para esse problema, que é crônico no Rio de Janeiro, e nos ajudar aqui a Receita Federal a combater o andar de cima. Porque quando o dinheiro está irrigando o crime, é muito difícil você, na ponta, conseguir controlar. Tem que controlar pelo alto, asfixiar o crime.
Porque eles, sem dinheiro, eles têm pouca capacidade de atuação. Olha, uma fala como essa mostra um pouco do que a gente vem falando durante a semana dos desencontros e das tentativas aí de embates também entre governo federal, governo do estado, opositores, o que aconteceu um pouco aqui em São Paulo também recentemente em ações de combate à PCC. Até aproveito para perguntar já para a Jaqueline sobre o assunto. Dá para a gente comparar a situação São Paulo e Rio de Janeiro, então, nessa asfixia financeira? Tem uma diferença no combate? Em termos de criminalidade, nós temos uma equiparação de termos de facções, isso tudo bem. Mas no combate, São Paulo, que me perdoe o ser bairrista, mas São Paulo foi à frente, principalmente nesse último que a Carla falou, no carbono oculto. O que faz uma facção? O que faz uma organização criminosa? Renda, renda, renda. Ele não quer saber se ele vai empregar alguém ou vai trazer algum consolo para alguma família. Não, ele quer dinheiro. Organização quer dinheiro, é uma empresa. Então, vamos pegar o quê? Vamos atrás do dinheiro dele. Essa operação que não teve uma pessoa morta, que foi o carbono oculto, que deu realmente um prejuízo enorme para a facção do PCC, que foi feita pelo governo paulista, foi excelente. Foi excelente. Não tivemos essa atrocidade, pessoas não vieram a falecer, pessoas não tiveram pena de morte imediata, como teve lá no Rio de Janeiro agora, tá? Vão ser processadas, vão ser tirados os seus bens. Isso sim vale para o quê? Para, minimamente, a organização criminosa dá uma pensada porque ela teve um baque. Agora, perder pessoas para o grupo criminoso, isso é muito irrelevante. Ele coloca outro na frente, coloca outro em 2 segundos. Perder vidas para o crime, para organização criminosa, isso não afeta em nada. Agora, perder dinheiro, a Carla falou muito bem, isso faz uma baita diferença. Mas não é uma coisa que tem que ser conjunta? A gente, claro, asfixiar num ponto da inteligência, né, da inteligência financeira e tudo mais, mas a sociedade, a facção para a sociedade é a violência da rua. Né? Claro que o crime mudou, né? A gente fala até do crime 4.0, tecnológico, drone, aplicativo e tudo mais, mas nós, sociedade, é na rua que a gente sente a criminalidade. Eu acredito que tem que ser 2 linhas ali. Tem que ter a parte da inteligência, a parte da economia, mas a gente também tem que olhar para a população que está cada dia mais insegura. Se ele não tem dinheiro, não pode contratar. Aí a rua fica fora. Mas vai continuar. Uma rápida comparação talvez de Rio de Janeiro e São Paulo. Nós temos em São Paulo uma tecnologia de inteligência muito mais avançada que os outros estados, que inclusive vem sendo utilizada de exemplo para os demais. Né? O próprio Smart Sampa é um grande exemplo. Eu estudo bastante esse sistema porque eu trabalho muito com privacidade e proteção de dados. Mas nós estamos, a parte de tecnologia na inteligência, São Paulo está realmente colocando muito dinheiro e gastando muito com isso, e está sendo efetivo, né? Sim. Inclusive, a Carla queria comentar, mas vou até aproveitar para fazer um gancho de uma notícia que eu mesma dei essa semana aqui na Jovem Pan sobre a nova central. A nova central de inteligência aqui de São Paulo vai mudar para o Palácio dos Correios e tem uma alteração ali de inteligência que não vai concentrar mais só as câmeras do Smart Sampa, que hoje são 40 mil e vão para 60 mil. Mas é um esforço agora de concentração com o Estado. E aí tem ali concessionárias, então tem Sabesp, Enel, Comgás, nível de rios e córregos, monitoramento de luzes, de pontes. Então, é uma mudança. Aí eu vou passar para a Laura só completar e já para a Carla, que tinha pedido a palavra, nessa tecnologia, nessa inserção, esse polo, um hub de tecnologia que eles estão tentando fazer, pode ajudar de alguma forma. Laura, você entende? Não, com certeza. A tecnologia ela está aí para nos ajudar. Acontecem muitas coisas ruins, mas ela também está aí para nos ajudar. E algo que nós temos que parar para pensar, que justamente nessa semana o próprio ministro Lewandowski deu naquela primeira entrevista com o governador do Rio, dizendo da necessidade de uma integração
interestadual, né, como já foi comentado aqui. Imagine um sistema integrado, né? Muitas pessoas faleceram ali ocorrida na Operação no Rio, que são de outros estados, o que tornou muito difícil identificar os corpos. Agora, imagina sistemas digitais interligados interestadualmente, o quão mais efetivo não seria, né? Então, isso também está em algumas propostas legislativas que nós vamos falar um pouco mais para frente, mas o próprio ministro Lewandowski citou a necessidade de ter essa integração. E aí quero ouvir a Carla em 2 pontos, o que ela queria comentar da asfixia financeira e também sobre investimento, da importância desse investimento em tecnologia, de repente, para o combate a situações como essa. Isso, Bia. Aliás, que é isso que a Laura está falando, são as cidades inteligentes, né? Exato. A Unicamp está fazendo um teste espetacular de criar um sistema onde as ambulâncias, ao serem acionadas, você altera a velocidade dos semáforos para que a ambulância possa andar mais rápido. E isso traz um retorno, porque você consegue salvar uma vida. Então, isso tudo é o que a Laura trabalha, é o que a gente está discutindo. Isso é a cidade inteligente. Que o Smart Sampa, por exemplo, fez uma identificação impressionante de foragidos nos jogos de futebol. Isso teve um resultado interessantíssimo. Então, assim, investimento nessa área de ciência e tecnologia é algo importantíssimo e provavelmente os outros estados vão ter que caminhar nisso, não porque queiram muito ou não, mas isso vai ser uma questão política, gente. Essa é uma questão política, porque nós precisamos lembrar o seguinte, a insegurança elege. É só olhar os nossos parlamentares. E se você olhar como eles se elegeram, delegado não sei quem, o coronel não sei quem, cabo não sei quem. Então, há sempre uma estrutura por trás de que, se eu for eleito, eu vou melhorar. Então, a insegurança pública, ela elege. Então, a gente também precisa pensar nisso, que é a hora que a gente acaba usando essa tragédia nossa para o campo político. E quando você me perguntou sobre a questão financeira, o caso que nós tivemos aqui em São Paulo, da Operação Carbono Oculto, está em cima das fintechs. Quando o Banco Central criou e permitiu o nascimento, digamos assim, dessas instituições financeiras para crédito, meio de pagamento e tudo, isso foi algo bem interessante, só que elas, como no nascimento delas eram instituições muito pequenas, nesse primeiro momento você não precisava enviar um relatório para a Receita que chama e-financeiro. Essas instituições cresceram de uma forma tal, atingiram um patamar tão maiores que alguns bancos, inclusive, e uma coisa importante, não só estão sendo usadas pelas facções criminosas, como também as igrejas estão criando fintechs próprias, justamente para poder burlar o fisco. E agora, depois dessa operação, há uma obrigatoriedade de encaminhar esse e-financeiro para a Receita. Do mesmo jeito que eu ia puxar a Laura aqui e falar... A Receita Federal tem que monitorar Instagram, gente. Esse daí é a vida. Porque o cara posta, ele posta o dinheiro, ele posta a cama cheia de dinheiro, ele posta ostentação, ele posta o fuzil. E aí, de onde que veio isso tudo? A Receita pega o Instagram, já pega o CPF, já tem que mandar a notificação. É o papel da inteligência, entendeu? Né? E justamente que eles têm que estar preparados para essa nova realidade. Essa nova realidade. E existe um instituto jurídico que é evolução patrimonial. A gente vai ter que começar a cobrar isso daí como sociedade. E o que precisa, Lisiane, Jaque, para fazer um monitoramento de redes sociais, por exemplo, pela parte da Receita Federal? Precisa de uma legislação, precisa de alguma coisa? Pode falar. A gente tem um problema, e hoje é muito discutido, que é a questão da liberdade de expressão, né? A partir do momento que começarem, né, se forem seguir essa ideia de monitorar Instagram, vai vir a discussão sobre a liberdade de expressão. Qual é o limite, né? Até onde eu tenho o direito de expor minhas coisas na internet sem que o Estado necessariamente entre ali? A gente vai voltar com esse debate. Provavelmente. Não era minha, era alugada. A rede social é minha. Eu posto o que eu quiser, eu tenho o direito de me expressar. Tudo bem. Exatamente. Mas vai voltar esse diálogo, com certeza. Tivemos recentemente a CPMI das bets. E uma das pessoas que esteve lá, não vou citar nomes, todos conhecem muito bem, foi ali protagonista. Na verdade, ela não esteve lá, para não confundirem com outra influenciadora. Ela tem imagens na casa dela de fazendo stories com malas de dinheiro aberto no fundo.
Isso é público, posta. Então, assim, isso tem que ser levado em consideração pela inteligência e certamente a inteligência já leva isso em consideração. Não pensem mas que vocês vão falar que estão limitando. Que fica tudo livre, assim, ninguém tá vendo nada ali, que não é verdade. Sim. Bom, então são diversas esferas que a gente está debatendo aqui para tentar chegar numa solução de um problema há décadas, né, existente no Brasil. E no meio disso, depois de muitos desencontros, o governo federal e o estado do Rio de Janeiro anunciaram a abertura de um escritório na Cidade Maravilhosa. A unidade emergencial vai articular as ações contra o crime organizado. Lewandowski diz que é preciso esquecer eventuais diferenças político-partidárias no enfrentamento a essa crise de segurança. O governo federal também ofereceu um aumento ainda não definido de recursos, vagas em presídios de segurança máxima e apoio da Polícia Federal com serviços de inteligência. A gente tem, inclusive, um trechinho do governador Cláudio Castro falando sobre isso. Vamos acompanhar. Esse escritório será coordenado pelo Dr. Vitor Santos, pelo governo do estado e pelo Dr. Sarrubo, pelo governo federal, a fim de que as nossas ações sejam 100% integradas a partir de agora, inclusive na perspectiva de vencermos possíveis burocracia, integrarmos inteligências, respeitando as competências de cada órgão, mas tentando eliminar barreiras para que nós possamos, de fato, fazer uma segurança pública que atenda o nosso verdadeiro e único cliente, que é o cidadão, que é aquele que está nas ruas todo dia, que é aquele para qual é o grande motivo do poder público e das instituições existirem, que é o atendimento ao cidadão. Então, antes da gente destrinchar todos os pormenores que surgiram a partir daí, eu quero falar ainda de ADPF das favelas, quero falar de PL antifacção, um monte de coisa. Vou pedir para a Jaqueline dar para a gente um panorama de se esse seria o caminho, então. Unificar, fazer essa união entre governo federal, estados e municípios, isso seria efetivo? Sim, para mim, eu entendo muito bem como efetivo, porque nós vamos ampliar a situação, principalmente da inteligência, na verba na inteligência. Se São Paulo, por ser um país rico, consegue concentrar um pouco mais de dinheiro nessa área da inteligência para combater o crime, nada mais justo que também dispor para os outros estados, que não têm tanta arrecadação, a União ajudar nisso. Existe muito esse dualismo, né? Não, se a União vai enfraquecer o governo local, porque vai falar que o governo local não tem força, mas isso é bobagem, eu creio isso é bobagem, porque quem vai ganhar vai ser a população. Se aquela população daquele estado está vendo que o governo está aceitando, independente de partido, está aceitando uma ajuda nacional e uma ajuda federal, e essa ajuda está sendo em benefício para aquele estado, a parte do partido aí tem que ser esquecida, porque nós estamos pensando claramente na sociedade. E se o governo federal realmente ajudar em termos de contribuir numa situação de esquecer, olha, eu não vou contribuir para aquele partido porque o governador não é do meu lado, e aí ele pode ter uma ascensão maior do que eu. Não, vamos pensar realmente como Estado unitário. Se aqui nós temos a inteligência que está funcionando muito bem, seja nas câmeras da Smart TV, Smart TV, ótimo, Smart Sampa, nós temos também que ter em todos os lugares. O que foi levantado aqui foi que para identificar aqueles corpos, imagina se tivesse uma inteligência muito mais rápida para identificar. Então, o que eu entendo é que essa união, sim, é muito benéfica, e desde que não tenha uma vaidade dos governantes, né? Uma vaidade dos líderes políticos, né? Agora, Carla, essa vaidade, ela vai se movimentando financeiramente com recursos e conforme as coisas também vão melhorando ou piorando em determinado espaço, né? Eu acho que aí, no caso, a gente teria que pensar numa política de Estado e não numa política de governo. Essa é uma construção completamente diferente. Então, uma política de Estado, ela tem dotação orçamentária, ela está definida em lei, ela precisa de um planejamento estratégico. Você não pode pensar numa política de segurança pública, digamos assim,
assim, macroeconômica que abrace isso tudo, que não tenha pelo menos uma geração. Uma geração são 20 anos, gente. Nós precisamos minimamente de 20 anos de uma política de longo prazo para que ela justamente não se altere a cada 4 anos, quando você troca ou a estrutura federal ou a estrutura dos estados, para que você consiga ter uma estabilidade. Eu puxei hoje uma frase atribuída ao Darcy Ribeiro, que ele dizia lá atrás: se não construirmos escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídio. Chegou esse período e nós estamos nessa situação. Não adianta mais só construir presídio, porque a situação não funciona desse jeito. Então, essa daí que eu acho que é a questão fundamental, a diferença entre política de Estado e política de governo. Vamos começar falando da principal aposta do governo para conter esse surto de violência pelo Brasil, que é a chamada PEC da Segurança. A proposta prevê a reorganização de todo o sistema de segurança pública no país, com a integração das forças policiais sob guarda-chuva do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. A PEC também amplia as competências do governo federal na área e protege os orçamentos do setor contra cortes, garantindo um mínimo de investimento. O relator da proposta, o deputado federal Mendonça Filho, reforça que é preciso ter pressa na tramitação, mas admite que há muita resistência no Congresso, principalmente sobre a possibilidade de ampliar e muito o papel da União na segurança pública. Atualmente, mais de 50 milhões de brasileiros vivem sob influência de organizações criminosas. Há territórios inteiros dominados, segmentos econômicos tomados, desde o fornecimento de internet e gás de cozinha até as fintechs e postos de combustíveis, motéis, lojas de brinquedo, tudo que a gente já vem falando aqui nessa e em outras edições do Linha de Frente. Começo essa rodada no segundo bloco, então, com a Laura, já para a gente entender um pouco. Teve muita resistência dos governadores, em algum sentido, esse projeto, mas ele também volta a debate maior agora, porque ele foi sendo arrastado daí nos últimos tempos, né, Laura? Exatamente. E a principal discussão é o que nós estávamos falando no finalzinho aqui do bloco anterior, do Lewandowski ter criado o escritório emergencial temporário, né? Muito bom, sensacional, eu sou super a favor, mas a importância da delimitação do papel federal e estadual, que é o que pega, que é exatamente o que está pegando aqui nesse projeto, né? Ele foi apresentado há mais de um ano, ele já teve a sua tramitação iniciada na Câmara dos Deputados, então há um ano ele entrou ali. Eu sempre gosto de ver passar pela linha ali temporal, porque olha, há um ano ele está ali tramitando. Em abril, o Hugo Mota colocou na CCJ, foi aprovada pela CCJ em julho e em setembro criou-se uma comissão na Câmara para discutir esse tema. Mas, como é um tema extremamente politizado, como tudo que está acontecendo hoje, estamos até finalizando o bloco anterior dizendo, né, temos que deixar a política de lado para pensar na população. É impossível, né? Nós sabemos o país politizado, extremamente politizado que estamos vivendo. Fato é que após esse um ano e agora com já aprovação na CCJ da Câmara, criou-se a comissão dentro da Câmara que não andou. Disseram que agora, até o final desse próximo mês aqui, isso vai ser aprovado na Câmara dos Deputados. Mas ainda nós temos que passar para o Senado, para depois a sanção presidencial. Demora ainda um tempo, mas é um tema extremamente necessário. Com dupla votação, 2 turnos, exatamente, né? A PEC é mais trabalhosa. 2 turnos dá mais trabalho para votação. E o ponto maior é justamente esse. Se você ficar ali, os estados ficarem num guarda-chuva que quem vai comandar ali é a federal, vai tirar ou não a autonomia dos municípios e dos estados. Esse é o principal ponto para aprovação desse projeto. Inclusive, há umas semanas atrás, eu estava num evento com o Hugo Mota, presidente da Câmara, ele estava prometendo pautar o projeto, não pautou, agora a gente volta à tona. Carla também queria falar sobre o assunto, né? Eu queria falar o assunto que é o seguinte, vocês já repararam que é no mundo todo que as facções estão entrando no setor regular da economia? Porque a gente fala que saiu do mercado ilegal e passou para o mercado legal. Então, essa semana, tem um economista, eu gosto muito do trabalho dele, o Vitor Rangel, ele trabalha só com econometria. E ele tornou público um estudo que foi feito na Itália, inclusive, publicado agora recentemente, que é interessantíssimo para as pessoas terem ideia.
como que as facções, no caso da Itália, as máfias, aqui no Brasil também, no lugar do mundo todo, elas vão se apropriando de empresas legais. São empresas que passam a ter problemas no seu fluxo de caixa, problemas de sobrevivência, falta dinheiro para elas, falta crédito. O que acontece? A facção se aproxima, usa essa empresa, injeta dinheiro na empresa e aí depois essa empresa vira praticamente um zumbi a serviço da facção. Por isso que você tem toda essa construção com essa quantidade toda de segmentos. Então, num país como o nosso, com uma taxa de juros a 15% ao ano, que é a Selic, um crédito caríssimo e uma inadimplência gigantesca, esse é todo um caldo totalmente propício para que você tenha essa movimentação. Então, não é só franquia de perfume que você vai ter, por exemplo, que vai estar no domínio da facção. São outras empresas em vários segmentos. E esse estudo mostra que cada segmento tem um percentual de adesão. Então, o comércio tem um, o setor imobiliário tem outro. Então, esse é mais um complicômetro aqui para a nossa mesa, para a gente saber que esse é um movimento que está acontecendo no mundo todo e a gente também precisa justamente aí usar muita inteligência e o mercado financeiro para poder coartar isso. Inclusive, é curioso a gente estar falando sobre isso, porque no Linha de Frente da semana passada, a gente comentou sobre isso justamente porque tinha saído aquela operação aqui em São Paulo sobre as organizações criminosas, sobre o PCC ligado a lojas de brinquedos. A gente comentava como as pessoas compram, né, e se utilizam desse tipo, fazem essas compras, utilizam essas lojas sem saber o que estão fazendo. E tem um dado interessante que a gente levantou na data, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele apontou que o crime organizado faturou mais de 140 bilhões de reais em 2022 com produtos do comércio legal. Ou seja, produtos, então, vendidos aí sem a gente fazer a mínima ideia, né, Exatamente, Carla? é isso. E aí, ainda nessa discussão, mas puxando também pela PEC da segurança, a Lisiane, que é a nossa advogada constitucionalista, pode falar para a gente se faz sentido essa PEC, ela pode realmente, Lisiane, fazer uma transformação real, em problemas como esse? Uma coisa da questão do Rio de Janeiro que me chamou muito a atenção esses dias é que a gente não pode esquecer que o Brasil é uma república federativa, nós somos uma federação. Eu acho que, claro que é um termo muito técnico, mas isso fica esquecido. Por exemplo, nós temos os Estados-membros e nós temos a União. Foi a opção que a gente fez no nosso federalismo. Optamos por fazer um federalismo em que a gente vai ter um governo federal, teremos os estados, os municípios e o Distrito Federal. Ok. Agora, o Rio de Janeiro, praticamente sozinho, fazendo a operação, sem manifestação do governo federal, eu fiquei até um pouco constrangida quanto a isso. Falei, cadê, né? Se nós somos uma federação, os estados, eles têm uma união. Inclusive, o estado ele não pode se dissolver da federação. Então, por que não houve um apoio maior, né, num Estado-membro que está passando por um problema sério de violência, de crime organizado e tudo mais? A questão da PEC, ela vem justamente para nos lembrar essa ideia da federação. Então, que a gente tem um governo federal e esse governo federal, ele tem que apoiar, ele tem que andar junto. Eles todos têm autonomia, mas ele tem que andar junto com os Estados-membros. Então, a ideia da PEC é alterar as competências. Então, tanto as competências que são da União, né, exclusiva, privativa, como também alterar a competência que é concorrente comum dos entes federativos. Eu não sei se vai dar resultado essa PEC. Não sei se a gente vai conseguir. Não sei se vai dar resultado. Eu gosto muito da Constituição, a parte teórica, né? Eu leciono sobre isso. Agora, a gente tem um dado importante que, por exemplo, 82% da segurança é do Estado. A parte até financeira, custeada. Então, assim, como que a gente vai dividir essa competência para o governo federal? O governo federal, diante do que aconteceu essa semana, foi só se manifestar mais à frente. Então, a gente ficou quase 24 horas sem um posicionamento adequado. Como que vai funcionar se a gente unificar, né, a questão das polícias e tudo mais, ampliar essa competência? Essa é uma dúvida que eu tenho quanto à PEC. Mais célere. Ou não, né? Fica a dúvida. Mas o Estado não teria que pedir GLO, se quisesse, a interferência da União?
Não necessariamente. É que a GLO e a intervenção federal, a GLO é a falência. Então, o governador ele teria que falar assim, eu tenho uma falência da segurança pública. Politicamente um caos. Mas... Exatamente. E a intervenção federal também, que a gente já teve intervenção federal no Rio de Janeiro. Né? Agora, é isso que eu estou falando, essa falta de diálogo. Então, assim, a gente não pode deixar um Estado-membro solto dessa forma, desprotegido dessa forma, eu vejo pelo governo federal, porque a União, o governo federal, ele tem mais competência que os outros. A gente olha na Constituição, 21 e 22 da Constituição. Né? E o 144 fala que a segurança, ela é do Estado, é um dever do Estado. Então, como é que fica essa atribuição? Agora a gente tem a questão política, que a gente não pode esquecer. Nós estamos aí no Rio de Janeiro com um governador ligado à direita e nós temos um governo ligado à esquerda. Isso não pode interferir, por exemplo, numa proteção do Estado-membro, na segurança do Estado-membro. Temos que tomar cuidado com a articulação política ali também. Não pode virar um diálogo político. A gente tem as competências bem definidas. A gente tem que ter o apoio do governo federal. A Jaqueline também queria falar. Diga, Jaqueline. Não, como bem disse a Lisiane, a doutora Lisiane, a professora Lisiane, essa competência federal, ela... Nesse projeto dessa PEC, ela quer avocar para si uma situação mais de segurança, dizendo que os estados não estão conseguindo. Mas eu fico assim meio estarrecida, porque do que ela tem competência, o federal hoje está muito difícil de entender. Por que não faz, por exemplo, a segurança nas fronteiras? Eu tenho o crime organizado muito livre nas fronteiras, tanto terrestre quanto de mar. O crime organizado, ele funciona muito bem e lucra muito bem nas fronteiras. Agora, para que eu vou avocar uma situação, o Estado não está bem, então deixa eu colocar minha mão lá como União, porque eu sou mais forte? Não. Faz o seu serviço, coloca a sua polícia, coloca o que você tem de especialidade em competência federal no que é instituído na Constituição para você, que você já vai arrumar muito bem. Não há necessidade de você pegar e fazer esse milindre entre os estados, porque os estados ficam lá, bom, eu vou dar... Aí começa aquela, seja vaidade, seja competência política ou não, mas eu não acredito, quando eles dizem assim, eu não sei se vai dar certo. Eu tenho quase que certeza, óbvio, não sou especialista em direito de segurança pública, mas eu tenho quase certeza que não vai mudar nada. A partir de amanhã, foi aprovada a PEC. Bom, e aí? Talvez tenha, como eu disse, uma resposta um pouco mais ágil para os estados, né? Porque, por exemplo, o governador do Rio, ele disse que já havia por 3 vezes solicitado algumas ajudas específicas. Então, ele solicitou o tanque de guerra para conseguir passar pelas barricadas, que tem o problema da DPF, que não poderia. Enfim, tem diversas questões que foi comparecer, inclusive, negado essa ajuda. Mas, de fato, ele nunca chegou a pedir, a decretar a GLO e pedir essa falência, o que não é interessante nem para o governo, né? Nem para o estadual, nem para o federal. Ninguém quer esse pedido. Mas, de fato, ele fez reiterados pedidos de auxílio de alguns suprimentos específicos e lhe foi negado. Talvez com essa integração pudesse ser que a resposta federal fosse mais ágil e talvez não tivéssemos o que aconteceu, né? Não sei. É pensar. Bom, vamos da PEC da segurança para o PL antifacção. Uma alternativa à PEC que pode ter menos resistência no Congresso é justamente esse projeto de lei, que é menor e tem uma tramitação mais simples do que uma PEC que altera a Constituição. Esse novo projeto já teria, inclusive, até apoio do presidente da Câmara, Hugo Motta, que pretende acelerar pautas consideradas positivas para limpar a imagem da casa perante a opinião pública, principalmente depois da PEC da blindagem, né? Esse PL prevê mudanças na lei de execuções penais e na lei de organizações criminosas. Ele amplia penas para integrantes de facções em casos de domínio territorial ou uso de violência. Cria também o Banco Nacional de Organizações Criminosas, autoriza a infiltração de agentes em empresas fictícias e permite até o monitoramento audiovisual de presos em visitas, mesmo com advogados presentes. Para a gente rodar todo mundo, vou puxar esse gancho do monitoramento de imagens para a Laura e a gente vai rodando.
Diga, Laura. Meu Deus, posso começar um pouquinho antes, muito rápido? Claro que pode. É muita coisa para falar aqui desse PL. Importante dizer no primeiro ponto que são praticamente dois PLs diferentes. Nós temos um PL que veio do Ministério da Justiça, que foi indicado para a Casa Civil, que traz justamente todas essas questões, né? De um Banco Nacional das Facções, que é importantíssimo, que já falamos tanto aqui nesse programa, de unificar, criar um banco nacional para saber quem faz parte da facção. Traz também a questão desse aumento de pena, que é extremamente relevante. E nós temos o outro PL, que é este PL que estávamos falando aqui agora na Câmara dos Deputados, que traz uma questão que é o que está gerando um super desconforto, que esse PL equipara a facção criminosa, a facção à organização criminosa, que é justamente algo que o próprio governo não quer. O próprio presidente Lula, na Assembleia da ONU, já disse, né, que ele é contra essa equiparação de facção à organização criminosa. Então, tem toda uma questão que envolve isso, que fez, inclusive, até o próprio Derrite, né, sair daqui do cargo de São Paulo e voltar ali como deputado só para relatar esse projeto, né? Então, para ver o tamanho da relevância e da seriedade, e que estão levando, o próprio presidente Hugo Mota já disse isso, muito a sério essa questão, que também traz esse monitoramento que é tão relevante, que eu até vou parar para não pegar o tempo aqui de todo mundo. Inclusive, Jaqueline, além dessa saída de Derrite para relatar esse projeto, tem uma notícia recente de que em maio ele teria se reunido com especialistas ali, representantes de segurança do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, justamente para fazer essa equiparação entre organizações criminosas, aí especificamente no caso de Derrite, o PCC, a grupos terroristas. Como que você vê isso? Eu vejo com um pouco de cuidado. Porque, de novo, só voltando no começo do programa, que para quem assistiu essa euforia, né? Quando nós vamos falar aqui, nós temos uma legislação dura. Tá? Eu sou advogada criminalista, as penas são duras, as penas são longas, tá? Nós temos um encarceramento extraordinariamente grande. É o segundo encarceramento do mundo que nós temos no Brasil. As pessoas são presas, sim, as pessoas não são soltas com tanta facilidade. E quando diz de endurecer pena, não, agora eu vou pegar e vou equiparar as facções ao terrorismo para eu tenho uma maior liberdade de punição. E, sinceramente, eu não sei se essa abrangência no conceito do que é um crime, do que é um fato típico, ela pode melhorar a criminalidade. O que eu vejo na melhora, o que às vezes eu vejo na falha do Poder Judiciário, que é quem julga aí os crimes que são colocados a ele, começa lá no começo. A falta de investigação, ou a investigação mal feita, a investigação é feita numa situação extremamente simplória, no qual eu não consigo chegar no autor. Não chegando no autor, eu acabo chegando numa pessoa que não... Ou ela realmente não teve absolutamente nada a ver com isso, aí a justiça solta e ela fica frágil. Então, tentar dar conceitos diferentes, nomes diferentes às organizações criminosas, eu não acho isso um debate muito interessante. Endurecer as penas, tá? Nós temos a Lei 12.850, que vem penas grandes para a organização criminosa. Falar que nós temos uma pena até 15 anos e essas penas são cumpridas não integralmente, mas são cumpridas a grande maioria delas, eles são. E não é somente um crime quando ele entra na organização criminosa, ele acaba somando todos os crimes. Então, eu vejo realmente, eu sei, às vezes eu posso ser um pouco mais simplória no meu pensamento, mas eu entendo que no combate ao crime, esses conceitos de nome, sem uma estrutura judiciária e ser uma estrutura investigativa extremamente mais relevante, mais séria, eu não vou conseguir combater nada. Você não acha que dá uma abertura internacional? Para quê? Para o combate ao crime organizado, por exemplo. Mas já há pactos entre o combate ao crime organizado, quando nós temos sempre, por exemplo, crimes de drogas, nós já temos uma equiparação. Aquele que pegar em outro país terá que se punir, será que será extraditado? Então, nós temos pactos internacionais muito relevantes para o combate ao crime de tráfico, à exploração de menores, a crimes sexuais. Então, o crime é muito combatido. Agora, dizer, não,
Vamos mudar agora, eu tenho a lei antifacção. Por quê? Nós não tínhamos lei antifacção? Acho que nós tínhamos. E está sendo usada. Não é que a partir de agora vai acontecer, mas isso aí é a revolta por parte. Bom, para dar tempo da gente permear ainda outros temas, também vou lembrar que, enquanto isso, no Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, determinou a abertura da CPI do crime organizado e a comissão não deve perder tempo. A ideia é que os trabalhos comecem já na próxima terça-feira. Segundo Alcolumbre, em uma postagem nas redes sociais, a comissão vai apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e de facções. É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país. Tá? E as palavras, então, de Davi Alcolumbre, a gente está vendo na tela a publicação nas redes sociais. Vou pedir um comentário da Laura, depois ainda vou chamar mais um assunto, tentar pedir mais um comentário de vocês antes do fim do Linha de Frente. Laura, por favor. Bom, aqui uma tentativa, mais uma, né, do Senado de entrar num tema que está polêmico. Eu sou uma fã muito grande da CPMI e das CPMIs que acontecem no Congresso. Elas têm muito resultado, estamos vendo um forte trabalho recentemente da CPI do INSS, que está trazendo muita gente ali para ser ouvida, mostrando informações. Agora, neste ponto específico, eu não sei como seria a efetividade de uma CPI sobre esse tema específico no Senado, porém eu rogo que seja a maior efetividade, né? Já estamos tendo, inclusive, um possível relator do MDB, que já é uma pessoa extremamente ligada a esse tema das políticas públicas voltadas para esse tipo de crimes, para facções, crimes organizados, que é o senador Alessandro Vieira, que provavelmente será o relator. Então, a gente espera que o Senado, pegando esse gancho do que está acontecendo, tenha um bom resultado nessa CPMI. Carla, CPI, né? Nesse caso CPI, mas a gente tem CPI, CPMI acontecendo, e a gente sempre fala muito de se essas CPIs, CPMIs, elas fazem com que a gente perca dinheiro público, perca tempo. O que você acha? Existe todo um custo, né, para fazer. Se esse custo traz retorno, tá tudo bem. Tá ótimo. Né? Tá ótimo. O problema é que nós temos também, quando a gente fala de crime organizado, o que é esse organizado? Esse organizado, ele está nos grandes condomínios de luxo, ele está em quem não levou o tiro na favela. É essa a construção, né? É esse o problema da narcopolítica, que é esse dissociamento entre aquele que comanda o dinheiro e quem leva o tiro na outra ponta. Então, todos que morreram ali, eles são de uma estrutura ínfima perto do movimento internacional e do movimento nacional. Então, nós temos estruturas internas no país que propiciam isso. Então, se essas CPMIs, para independente do valor e de quanto que custou, digamos assim, ao erário, se ela traz um retorno, tá tudo bem. Mas a gente tem que entender que o que nós estamos vivendo é uma narcopolítica. E a gente, se não pegar literalmente os culpados e fizer o caminho via dinheiro, tem que asfixiar o dinheiro. Se não asfixiar o dinheiro, não adianta, porque você encontra fuzil na favela e encontra fuzil em condomínio de luxo na Barra, no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo também. Então, como é que fica isso? Agora, queria uma palavrinha da Jaqueline Dalisiane sobre a DPF das favelas, que voltou, né, ao debate com tudo isso. E muito se falou, inclusive alguns especialistas elencaram que ela virou uma justificativa para um massacre. Queria entender o que vocês acham. A DPF? A DPF? Pode falar, depois eu entro. A DPF, né, ela tem uma coisa interessante para nós acadêmicos, que foi o voto pela corte, né? Sim. O percurso, a gente não tinha visto até então. A DPF, eu enxergo ela como colocando algumas metas, né? Algumas metas de enfrentamento ao crime organizado, a questão de quando a gente tem esse tipo de operação, como nós vimos no Rio de Janeiro.
O que tem que refletir sempre, se são metas reais, são metas concretas, né? Então, a gente tem lá a possibilidade da ambulância sempre durante a operação. Nós temos a questão de não tocar, né, nos corpos, né, para não ter nenhum tipo de fraude processual. Eu enxergo que, nesse ponto, o STF ele se colocou como um guardião dos direitos humanos. Sim. Né? Nessa DPF fica claro esse posicionamento. A gente teve também na semana o Gilmar Mendes e tudo mais falando a respeito. A DPF, ela é interessante, mas o que nós temos que ver é viabilidade. Por exemplo, operações no Rio de Janeiro são completamente diferentes do que aqui em São Paulo. Eu enxergo desta maneira, né? Não sei se a Jaqueline concorda comigo, né, como criminalista. Então, nós temos esses pontos que foram estabelecidos e que a gente agora viu uma operação, uma mega operação, como foi chamada, e não necessariamente essas metas foram cumpridas, né? Não foram cumpridas de jeito nenhum. Justamente vai gerar todo o problema para o governo. A DPF, ela e a limitação, desculpa, ao Estado membro, né? Sim. Porque aí, por exemplo, o governador de São Paulo, ele vai fazer a operação da estrutura que a gente tem no nosso estado. O do Rio de Janeiro vai fazer com a estrutura do estado dele, do Rio Grande do Sul com a estrutura do Rio Grande do Sul. Agora, sim, será que aqui em São Paulo, quando a gente fizer uma operação, tem que ser exatamente com aquelas metas? Não, são estados diferentes, embora o crime seja igual, mas são estados diferentes, com estruturas diferentes. Mas a DPF, ela deu um olhar humano, sim. Um olhar humano. Nós não temos lá pessoas, não temos lá só drones, nós temos atrás dos drones pessoas que trabalham, pessoas que vão, que vivem, tentam, de uma maneira tentar viver um lado social normal, como qualquer um de nós. Então, a DPF ela teve um lado humano que eu achei positivo, sim. E é importante lembrar também que é por conta dessa DPF, nessa terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, que foi intitulado como novo relator por conta, né, de ser inicialmente do Fachin, ele foi para a presidência, passou para o Barroso se aposentou, o próximo na linha seria o ministro Alexandre de Moraes. Ele já definiu várias questões aqui específicas, né, para o governador do Rio apresentar se ele está cumprindo essa DPF e marcou uma audiência para o dia 3, segunda-feira, agora, se não me engano, que por conta dessa DPF ele já vai ter que trazer diversos pontos se foram cumpridos ou não pelas determinações que tem ali. Então, na agenda da semana agora para segunda-feira, e claro, para a gente debater depois aqui no Linha de Frente. Para a gente encerrar o programa, saindo um pouco da esfera do Rio de Janeiro, dessas operações, mas ainda falando de violências, porque tem um assunto que tem tudo a ver com a nossa bancada aqui também, porque a violência pelo Brasil, muitas vezes, grande parte delas está dentro de casa. Novos casos de violência doméstica contra mulheres aparecem todos os dias no Brasil, envolvendo até mesmo celebridades. E esse é um problema de longa data, complexo e sem uma solução simples. As autoridades buscam alternativas para facilitar o acolhimento às vítimas e a denúncia contra os agressores. Mas e se esse problema pudesse ser evitado? Bom, tem uma plataforma criada por uma empresária brasileira que se propõe a fazer exatamente isso. Ela analisa dados judiciais envolvendo os homens e os qualifica com bandeiras. Vermelha para aqueles com potencial histórico de violência ou ligação com crimes graves. Amarela e verde para aqueles sem indício de ligação com agressões. É claro que o sistema faz algumas ressalvas. Não é porque um homem não tem processos criminais que ele não possa ser um potencial agressor. É preciso ter conversa entre os casais. O aplicativo é pago, mas já tem 15 mil usuárias. A gente está quase terminando, mas eu queria respostas rápidas, porque falta pouquinho, mas uma opinião de vocês sobre isso. Meninas, quer começar, Laura? Eu vou começar dizendo que podemos ter várias questões aí sobre proteção de dados e sigilo, intimidade, mas num outro ponto sensacional para as mulheres saberem exatamente com quem elas estão lidando, né? Nós sabemos que isso vem de uma confiança que é gerada ali com o parceiro ou com a pessoa que está conhecendo. Ninguém vem, salvo por um aplicativo, com uma taja, né, escrito agressor na cabeça. Então, muito bom, e a gente tem que ficar sempre atenta, porque, infelizmente, os casos não estão diminuindo. E 15 mil usuários, Carla, é bastante para um aplicativo pago nesse sentido, né? 15 mil pago é muito interessante. Então, eu acho que, para além da questão da proteção de dados, eu acho que as mulheres precisam realmente se cuidar. Jaqueline? Sim. Eu que já estou na advocacia criminal há muito tempo, eu entendo que a evolução
dessas proteções, dessas políticas públicas em razão da proteção da mulher, por mais difícil que seja nós enxergarmos, está numa evolução boa. As mulheres estão realmente sendo mais olhadas com carinho e com grande eficácia. E até por isso a gente hoje debate muito mais esses temas, incluindo aqui, né, Lisiane? Sim. Violência doméstica jamais, né? Acho que é bom pontuar isso. Agora, nós como advogados, a gente dá uma arrepiada com essa questão dos dados de processo, né? Colocados em um aplicativo. Eu acredito que logo mais nós teremos algumas movimentações aí na primeira instância no judiciário, né? Desses homens que de repente vão estar lá tajados, né, no aplicativo e vão entrar com um dano moral provavelmente contra a plataforma. Né? Mas sempre, né, gente, proteção da mulher sempre, as medidas protetivas. A gente tem a Lei Maria da Penha, que ela tem efetividade, precisa de melhoras aí na questão da proteção, das medidas protetivas, mas eu acredito que logo, logo a gente vai ter esses conflitos de direitos fundamentais que eu falo em aula, né? Então, a liberdade, a intimidade, né, versus ali a proteção, a segurança, né? E lembrando, claro, que em caso de violência, basta ligar 180. É muito importante ter esse número gravado. Meninas, agradeço demais a presença de vocês. Já convido para o próximo Linha de Frente. Convido vocês também todos os sábados, às 6 horas da tarde. Muito obrigada pela companhia e até mais. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.